Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Reforçando aqui o recado, que eu acho que também é um dos mais importantes, é referente ao espaço mulher. Homens, incentive as suas esposas a estarem aqui. Fiquem com seus filhos. Ajudem as suas esposas, que eu tenho certeza que vai ser uma quinta-feira tremenda. Amém? E eu quero nesta noite falar sobre oração. Oração é um assunto que mexe com o meu coração, que me salta aos olhos quando eu vou falar sobre este assunto. E até no início, antes de começar o culto, estava falando exatamente isso com o Fred. Oração nada mais é que nós estarmos em intimidade com o Senhor, levar as nossas petições a Ele. E o tema que eu escolhi para esta noite é o poder da igreja que ora. É um tema propício porque nós estamos vindo de um encontro com Deus, onde nós ficamos aqui 24 horas adorando, orando, intercedendo, buscando o Senhor. E nós percebemos, nós vimos com os nossos olhos aquilo que o Senhor fez no nosso meio. Então, nessa proposta das 24 horas, domingo, nós fomos desafiados que no dia 17 de maio nós teremos uma vigília aqui na igreja. Então eu quero conclamar você, igreja, a mim, a você que nos assiste, a continuar orando, continuar buscando o Senhor. Porque nesses últimos dias que estamos vivendo, nós estamos vivendo de fato os últimos dias, e nós temos que estar em intimidade com o Senhor, nós temos que buscar o Senhor incansavelmente, até que Ele venha buscar a sua noiva. Nós temos que estar preparados para que quando Ele vier de fato buscar a sua noiva, a gente não fique aqui nessa tribulação. Então nós temos que estar atentos. Então esse é o tema que me chama a atenção. Mas também me chama a atenção que muitas pessoas, inclusive óbvio, cristãos, que às vezes não têm esta intimidade, ou às vezes até duvida deste tema, a oração. Mas eu quero te dizer que a oração move a mão de Deus. A oração inclina o coração do Senhor para muitas coisas. Se nós pararmos para analisar de Gênesis a Apocalipse, eu acredito que esse tema, essa palavra, a oração, está desde o início até o fim da Bíblia. Nós vamos falar sobre oração. E o texto que eu quero compartilhar com você, falando o poder da igreja que ora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 12. Nós vamos ver na prática exatamente o poder da oração, o poder da igreja que ora. Atos, capítulo 12. Para nós ganharmos o contexto e entender de fato, nós vamos ler até o verso 19. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia, preste atenção, guarde esse verso 5. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, no dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e a luz iluminou a prisão. O Senhor tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias, e assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me.
Então, saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual se abriu automaticamente e, saindo, envedaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde grave esse também versículo, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. Esse Tiago é óbvio que não era aquele que morreu, irmãos. Esse Tiago é irmão de Jesus Cristo. E saindo para o outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo às sentinelas um interrogatório, ordenou que aplicasse a pena de morte, e descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E a gente, se ler até o final, a gente vai ver que em seguida Herodes ele morre. Sabe, queridos, esse texto, sem programar, o Senhor colocou ele ao meu coração. E quando eu comecei a me deleitar nesse texto, eu percebi que esse texto tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo, desde o encontro com Deus, e eu tenho certeza é aquilo que nós vamos começar a experimentar da parte do Senhor, até a vigília, ou melhor, até que o Senhor volte. Porque o que o Senhor está nos direcionando é para que a gente mude o nosso comportamento, para que a gente mude o nosso entendimento, principalmente a nossa intimidade com o Senhor Jesus. Muitas vezes, quando a gente fala de oração, a gente ora apenas com uma petição pessoal, ou buscando uma oportunidade, ou querendo uma nova oportunidade, ou querendo um aumento de salário, ou querendo trocar de casa, ou querendo trocar de carro, e nada disso, tudo isso é permitido para que a gente possa fazer. Mas esse texto que nós acabamos de ler, de fato, é algo que transforma, é algo que mexe com a igreja. É uma oração que nós vamos experimentar da parte do Senhor, como essas pessoas experimentaram o milagre no livramento de Pedro. Um pouco de contexto aqui. O livro de Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja cristã. Esse livro ele registra a caminhada da igreja de Jerusalém até Roma. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, assim também como é chamado por alguns teólogos, e eu também concordo, é o relato das intervenções milagrosas de Deus na vida da igreja no primeiro século. Atos é o ministério de Jesus passado para os seus discípulos após a sua ascensão. A missão desses discípulos era continuar proclamando Jesus Cristo ressurreto para cumprir a grande comissão. E essa grande comissão está lá em Mateus, depois vocês abrem, depois vocês meditem nela, está lá no final do livro de Mateus 28, dos versos 19 ao verso 20. Aqui no texto nós lemos, este Herodes que nós acabamos de ler, era neto de Herodes o Grande. Ou seja, esse Herodes o Grande era aquele perverso rei que mandou matar as crianças em Belém. É o sobrinho de Herodes Antipas que mandou matar
João Batista e, acima de tudo, zombou de Jesus Cristo naquela época. Esse era o contexto, esse era a pessoa quem prendeu Tiago e Pedro. Melhor dizendo, matou Tiago e prendeu Pedro. Tiago, Pedro e João, eles faziam parte do núcleo mais íntimo de Jesus Cristo. Tem até uma musiquinha, né? Pedro, Tiago e João num barquinho. Mas eu não vou cantar porque eu não sei cantar e também não faço parte do louvor. Esses três, eles eram influentes na igreja. Então Herodes, ele mata um e prende o outro. Não temos e nem precisamos de explicação. Talvez você, quando lê esse texto, fique se perguntando ou fique se questionando, mas por que o Senhor permitiu que Tiago morresse e Pedro fosse solto? Por que Deus não permitiu, o Senhor não permitiu que os dois fossem soltos? Queridos, tem coisas na Bíblia que não tem explicação. Talvez quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunte para ele: Senhor, por que Tiago morreu e Pedro não? Por que os dois não foram soltos? Tem um propósito. Há um propósito para todas as coisas. Aprove ao Senhor que aquele momento Tiago morresse, enquanto ele enviou um anjo para livrar Pedro. Afinal de contas, ambos eram homens dedicados a Deus e à igreja daquele século. Talvez nós precisamos entender e compreender aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 14, verso 8. Porque se vivemos, é para o Senhor vivemos. Se morremos, é para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Um Deus livra da morte, outros Deus livra na morte. Na Galeria da Fé, se nós lermos lá Hebreus capítulo 11, nós vamos perceber alguns personagens que foram libertos do fogo, foram libertos da boca do leão pela fé. E outros pela fé foram mortos, outros pela fé foram cerrados ao meio. Não fique questionando os porquês, é os paraquês. Há um propósito para todas as coisas. Tudo que acontece é permissão do Senhor para as nossas vidas. Quando nós estamos alicerçados, quando nós estamos em obediência ao Senhor. Porque quando acontecem as coisas sem obediência, irmãos, é porque você é desobediente, fato. Simples assim. Uns são libertos pela fé, outros morreram pela fé. Uns seguem lutando na terra, outros permanecem celebrando no céu. Assim aconteceu com Tiago. Deus é Deus que nos livra da morte quando também nos leva para a sua presença. Ele é Deus quando atende a minha e a sua oração, curando, nos libertando, mas também é Deus quando nos chama os seus filhos para ficarem com Ele, para voltarem para casa e tomarem posse do seu reino. O salmista também diz, lá no Salmo 116, 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabe, queridos, nós não precisamos temer, porque nós somos, ou nós devemos, ou deveremos estar sendo guiados pelo Senhor. Há tempo para todas as coisas. Aqui nesse texto tem alguns ensinamentos que eu quero mostrar para vocês. Herodes, ele prendeu o Pedro com o propósito de matá-lo após a festa da Páscoa, com um único propósito. Sabe qual era o propósito? Está lá no verso 3. De agradar os judeus. Ou seja, Herodes estava pensando nos favores políticos. Não estava pensando em outra coisa a não ser os favores políticos. Durante os 7 dias da festa dos pães asmos, não se podia julgar e muito menos executar alguém naquele tempo. Essa foi a razão que Herodes postergou a execução de Pedro. Mas como ele não sabia de nada, ele era inocente, o Senhor estava no controle de todas as coisas. Foi nesse momento que o Senhor ele começou a agir em favor do seu servo. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha um povo
orando por Pedro quando estava preso. Nós lemos aqui no verso 12, nós lemos aqui também no verso 5, e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas tem uma condição aqui: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Está na hora de nós levantarmos como igreja em oração. Está na hora de nós mudarmos a nossa mente para uma mente de uma oração intercessória, uma oração de agradecimento ao Senhor, ou seja, uma oração de ação de graças por tudo aquilo que Ele está fazendo e ainda vai fazer. A segunda intenção de matar Pedro após a Páscoa era apenas para evitar tumultos, porque imagine se Herodes matasse Pedro na semana da Páscoa, aquele vucu-vucu ali na cidade, comemorando a Páscoa. É óbvio que teria tumulto, então ele esperou para que executasse Pedro. Herodes sabia que Pedro era o grande líder da igreja cristã naquele momento. Sabem por quê? Porque Pedro foi quem liderou na escolha de Matias. Vocês se recordam dessa história? Foi Pedro que liderou isso. Foi Pedro quem pregou no Pentecostes, levando a igreja de 120 pessoas a 3.000 pessoas. Imagine o que Pedro não estava causando na mente de Herodes. Foi Pedro quem curou o paralítico na porta do templo. Foi Pedro quem fez o segundo sermão de 3.000 para 5.000 pessoas. Foi Pedro quem desmascarou Ananias e Zafira. Foi Pedro quem ressuscitou Dorcas e abriu a porta do evangelho para os gentios, pregando, sabe para quem? Nada mais, nada menos para Cornélio. Os 12 primeiros capítulos de Atos, nós vamos ver Pedro é a figura principal desses 12 primeiros capítulos. A segunda parte, se podemos dizer desta forma, do 13 até o 28, até o fim do livro de Atos, nós vamos ver que a figura principal se torna Saulo, que logo em seguida o nome dele é transformado para Paulo. Como o pastor Júnior pregou aqui na semana passada, a outra intenção de colocar Pedro na prisão era para que evitasse a sua fuga. Percebam que no texto ele colocou 16 pessoas para vigiar Pedro. E mesmo assim, Pedro foi liberto. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha uma igreja que estava de joelho orando por ele, por esta causa. Por esta razão eu me coloco de joelhos. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? Todas as preocupações foram tomadas, todas as precauções elas foram tomadas para que Pedro não escapasse daquela prisão. Por isso ele foi lançado no cárcere, algemado a 2 soldados, um de cada lado, e guardado por 4 escoltas, de 4 soldados de cada lado. Ou seja, como eu disse, 16 pessoas vigiando Pedro dia e noite. Na mente daquele que tinha prendido Pedro, ou seja, Herodes, até na minha cabeça, isso é impossível de alguém se soltar. É impossível alguém sair daquela prisão. É impossível alguém fugir daquele cárcere, como ele estava preso. Herodes sabia que Pedro já havia escapado 2 vezes da prisão. Uma está escrito lá em Atos capítulo 5, verso 18, a partir do 18. E sabia que Pedro e João disseram acerca dele depois de terem saído da segunda prisão. Então Herodes ele estava preocupado que Pedro poderia sair pela 3ª vez. E de fato saiu. Sabia ainda que Pedro foi liberto da segunda prisão por um anjo de Deus. Está lá em Atos 5,19. E Herodes ele queria se certificar que isso não iria se repetir. Mas se repetiu.
mas se repetiu. O que é pequena e pouca influente, a comunidade de Jesus, ela poderia fazer contra a armada de Roma, a poderosa Roma armada. Nada a não ser orar em favor de Pedro. Os crentes não foram para a rua organizar lá uma revolta popular. Pedro está preso, vou fazer um baixo-assinado para soltar Pedro. Não! Como nós vimos nas últimas eleições, o povo, os crentes indo para a rua se manifestar, não tem nenhum problema com isso, irmãos. Mas a igreja, ao invés de sair para manifestar, deveria se reunir para orar. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. Eles não foram fazer manifestações lá na porta de Herodes, eles se reuniram em casa e foram orar em favor de Pedro. É isso que eu e você deveremos fazer. Buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Eles buscaram a providência do Senhor através da oração. Não devemos jamais subestimar o poder de uma igreja que ora. Inclusive tem até um livro chamado O Poder da Igreja que Ora. O anjo chamou Pedro da prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Quem disse isso foi Thomas Watson. E aqui eu inicio a minha ministração desta noite. Nesse texto, nós podemos tirar quatro ensinamentos que nos chamam a atenção nessa reunião de oração. A quem eles dirigiam esta oração? O verso 5 está dizendo a Deus. Incessantemente a Deus. Os crentes daquela igreja dirigiram seu clamor a Deus. Orar é falar com aquele que está no trono, que tem poder, que tem autoridade, que está no controle de todas as coisas. Orar é falar com o Senhor, orar é ter intimidade com o Senhor. Só Ele pode mover céus e terra em meu e no seu favor. Não é carros e nem é cavalos, não é homens, mas é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, quem tem o poder nas suas mãos. Orar é associar ao mais forte, é conectar o altar do trono da graça. É se posicionar como cristão contra os poderes das trevas e buscar o socorro de Deus. Foi exatamente o que essa igreja fez. Foi buscar o socorro de Deus em favor de Pedro. Quem eram aqueles que estavam orando? A igreja. A igreja se levantou, a igreja estava reunida para orar. Havia um grupo de irmãos na casa da mãe de João Marcos, como diz o texto, clamando em favor de Pedro. Se nós olharmos humanamente, ou falarmos humanamente, nós vamos perceber que tudo o que estava acontecendo era impossível de Pedro se soltar. O problema era insolúvel para os homens, mas eles oraram. Tem coisas que é impossível para mim e para você, mas eu quero te dizer, aquilo que é impossível para mim e para você é possível para Deus. É possível para Ele. Tudo é possível ao que crê. E essa família, essa igreja, eles creram. Eles não podiam fazer nada na terra, mas buscaram o auxílio no céu em oração. Uma igreja unida em oração pode mover os céus, abalar o inferno e provocar grandes mudanças na terra. Por isso que nós temos que nos levantar. Por isso que nós, como igreja, temos que nos posicionar. Temos que nos posicionar individualmente e temos que nos posicionar coletivamente. Uma vez que a palavra diz que nada é impossível para Deus, nada é impossível para a igreja quando ela se reúne para orar. Não há nada na terra
nenhum poder mais revolucionário do que o poder da oração. Por quem eles oraram? Por Pedro. Pedro já havia recebido a sentença de morte de Herodes. Só estava esperando o dia e a hora certa. Mas o povo estava reunido. O povo estava intercedendo. E aqui eu reforço o convite. Se você gosta de orar, se você gosta de interceder, venha neste encontro de intercessão, sábado, a partir das 9 horas. Te convido a estar na intercessão todos os cultos, 1 hora antes de cada culto, a nos ajudar em oração. No culto da manhã nós começamos às 7h30. À noite, às 18 horas, nós nos encontramos às 5. Às quartas-feiras, o culto começa às 20, nós nos reunimos às 19 horas. Então venha nos ajudar, venha entender, compreender o que é intercessão, o que é oração. É exatamente isso que esta igreja estava fazendo em favor de Pedro. No nosso ponto de vista, só poderia acontecer um milagre. E de fato esse milagre aconteceu. Um milagre para tirar Pedro do cárcere, tirar daquela sentença de morte. Nós, como igreja, nós devemos orar pelas causas perdidas, nós devemos orar pelas causas impossíveis, nós deveremos orar pelas intervenções milagrosas. Chega, irmãos, de nós andarmos no natural, chega de nós andarmos no controle da situação das coisas, porque o natural é nós termos o controle da situação, o sobrenatural é nós perdermos o controle da nossa situação e entregar ele ao Senhor, porque Ele vai resolver, Ele vai fazer, Ele vai dar discernimento, como fazer. Temos que sair do natural, irmãos. O natural é aquilo que a gente consegue pegar. O sobrenatural é aquilo que nós não conseguimos controlar. Vocês acham que Pedro estava preocupado com a prisão? Não, porque ele dormiu. Ele dormiu, irmãos. Pedro dormiu na prisão com todos aqueles soldados presos junto dele. E muitas vezes a gente não consegue descansar com apenas um problema. Temos até insônia à noite, por conta daquilo que a gente não vai conseguir resolver no outro dia. Ficamos ansiosos. Temos que tomar até um calmante para nós dormirmos à noite, tranquilo. Pedro não precisou de nada disso. Ele simplesmente descansou. Não há causa perdida quando nós colocamos diante de Deus em oração. Pode até demorar, irmãos. Pode até demorar, mas o Senhor vai agir. O Senhor vai agir. Deus, Ele pode tudo quando Ele quer. Para Ele não há impossibilidade. Ele é o Deus que fez e vai fazer maravilhas quando quiser, aonde quiser, com quem quiser, para louvor da sua glória. O tempo está nas suas mãos, não está na minha e na sua mão. Muitas vezes queremos controlar até o tempo. Quem aqui não pede mais de 24 horas num dia? A maioria de nós pedimos, Senhor, se tivesse 36 horas no dia, eu resolveria aquilo que está pendente. Resolveria nada. Se você precisasse de 36 horas, o Senhor teria feito um tempo de 36 horas e não de 24. Ele é o dono do tempo. Os crentes oravam incessantemente. Eles não desistiram, eles não duvidaram da oração, não se cansaram e muito menos se fadigaram. O engraçado é que o texto diz que eles não se cansaram, eles continuaram orando incessantemente. Esse incessantemente no grego quer dizer fervorosamente.
O engraçado é que quando Pedro voltou para dizer que estava vivo, que foi liberto, a primeira coisa que surgiu foi a incredulidade. Percebam como os crentes são. Nós oramos por uma coisa, oramos por aquela coisa, de repente acontece, mas será que é verdade? Foi o que aconteceu com essas pessoas. Eles permaneceram bombardeando os céus, agarrados a Deus como Jacó. Enquanto ele não recebeu a sua bênção, ele não deixou o anjo ir embora. É com esse senso de urgência e de perseverança que a igreja deve se levantar para orar. Incessantemente. E essa palavra incessantemente é fervorosamente. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando por ele. Tanto a prisão de Pedro quanto as pessoas estavam já vários dias. Havia naquele momento duas comunidades: o mundo e a igreja. De um lado estava a autoridade de Herodes, o poder da espada e da prisão, oração. E sabe o que aconteceu? A partir lá do verso 6, nós vamos ver que o milagre aconteceu. Quem é que está esperando o milagre aqui? Quem sabe não é hoje o milagre? Quem sabe não é um de repente do Senhor na sua vida? Quem sabe não de repente do Senhor na sua área financeira, na sua área ministerial, na sua área emocional? Mas o que você tem feito para alcançar este milagre? Apenas se posicione. Apenas toma a posição de cristão. E as coisas vão começar a acontecer. Pedro estava na prisão há 7 dias. Eram os dias da festa da Páscoa. Durante todo esse tempo, a igreja permaneceu orando por ele. Ele sabia que a sua sentença era a morte. Mas Pedro não se desesperou. Não tentou subornar os guardas. Como eu disse, e o texto está dizendo, ele dormia entre 2 soldados presos concorrentes, sentinelas junto à porta. Percebam, irmãos, era impossível Pedro sair de lá. E o texto diz que o portão abriu automaticamente. Como isso pode acontecer? Se não for a intervenção do Senhor. Se não for a intervenção dos anjos do Senhor, que dá ordem ao seu respeito. Foi isso que o Senhor fez, deu ordem aos anjos a respeito de Pedro. Porque a igreja estava orando, mas quem soltou Pedro foram os anjos. Será que eu e você, nós conseguimos dormir acorrentados com alguém? Vou falar bem baixinho aqui, irmãos, para os casados. Às vezes é difícil dormir até do lado da esposa. Não é verdade? Que a minha esposa não ouça isso. A esposa pode ser king, pode ser 5 metros. A maior parte sempre vai ser a dela. Como é que você consegue dormir com 2 soldados ao seu lado? É impossível, irmãos. Como eu disse, as coisas que são impossíveis é para que o Senhor faça. O impossível na sua vida, Deus vai fazer. Mas você tem que fazer a sua parte. Pedro, aqui no texto, ele fez a parte dele. Ele seguiu as instruções. Não foi o fato dele já ter sido preso em outras ocasiões que deu a tranquilidade ao coração dele. Até porque essa experiência dele ter sido preso mais uma vez era uma experiência totalmente diferente das outras. Dessa vez ele estava sozinho.
O livramento não veio de imediato. Ele esperou por 7 dias. Nas outras ocasiões, a prisão havia ocorrido depois de grandes vitórias. Mas desta vez, veio depois da morte do seu amigo de ministério Tiago. O que deu confiança ao Pedro foi a paz. E também muitas pessoas orando por ele. Olha só o que está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração é capaz de nos trazer à memória as promessas de Deus, como está escrito lá em Salmos 4:8. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Foi nessa paz que Pedro ele dormiu diante daquela situação toda. Em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus é fiel, irmãos. Ele não vai permitir nada que aconteça a mim e a você. Tudo que acontece comigo e com você quando estamos posicionados é permissão dele. Depois vocês leiam lá a história de Jó. Tudo que aconteceu com Jó foi permissão de Deus. Tudo que aconteceu com os discípulos foi permissão do Senhor. E eu já queria chamar o pessoal do louvor, caminhar para a conclusão. Sabe, queridos, Deus ele poderia ter evitado tudo o que aconteceu. Sim, poderia ter. Deus ele poderia ter matado Herodes antes de tudo isso acontecer. Sim, poderia. Deus ele poderia ter arrancado Pedro da prisão. Sim, poderia. Mas por que ele não fez isso? Porque tem coisas que eu e você precisamos fazer. O texto diz aqui, a partir do verso 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro e despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. Isso aqui, irmãos, está dizendo que é a humildade de Pedro. Calçar as sandálias é para que ele pudesse lembrar, que quando calçasse as suas sandálias, ele viesse a lembrar desse texto, daquilo que aconteceu com ele. Deus, ele poderia levantar Pedro já tudo pronto? Poderia. Mas tem coisas que Deus faz, mas tem muitas coisas que eu e você temos que fazer. Talvez o que esteja faltando é a igreja se posicionar. A igreja, quando ela ora, as intervenções do céu, ela vem na minha e na sua vida. Há uma ligação entre os joelhos dobrados e os braços de Deus estendidos sobre a minha e a sua vida. Essa é a receita para todo cristão: se submeter ao Senhor, se render a Ele de todo o nosso coração, se render a Ele em humildade, se prostrar a Ele de todo o nosso coração.
Em Efésios, para nós finalizarmos, Efésios 3, 21 vai dizer: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu não sei qual é o seu pedido aqui nesta noite, mas o meu pedido para você é para que você se levante em oração, em intercessão, para que você de fato se posicione na presença do Senhor. Reconheça toda a sua fraqueza. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Há um senso de urgência, queridos, para que nós possamos clamar ao Senhor, para que Ele venha intervir sobre a sua igreja. Há coisas acontecendo que a gente nem sabe no reino espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Nós já estamos num nível acima, irmãos. Se nós queremos experimentarmos mais de Deus, então nós temos que sair deste nível que estamos. Temos que elevar os nossos olhos, temos que elevar a nossa mente. Temos que buscar mais o Senhor. Quero te convidar a fechar os teus olhos, você e Deus. É você com Deus. Talvez você nesta noite esteja procurando uma igreja. Talvez nesta noite você esteja entristecido com a igreja. Eu digo a igreja, não igreja Manaim, mas a igreja como um todo. Talvez aqui nesta noite você venha apenas cultuar o Senhor, glorificar o Senhor, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Tem pessoas aqui com causas impossíveis a serem resolvidas. Deixa o Senhor tocar o seu coração. É você e Deus. Enquanto a gente adora aqui em cima, você ora aí embaixo. Entre em comunhão com o Senhor. Entre em concordância com o Senhor, buscando Ele em oração e adoração. É você e Deus, é você e o Senhor pela sua causa, pela sua casa. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com
A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Pai, nós te amamos. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai. Senhor, nós clamamos nesta noite pelas causas impossíveis. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, talvez por algum diagnóstico, Pai, que alguma das pessoas que aqui estão, ou daquelas pessoas que nos assistem, algum diagnóstico de enfermidade incurável. Pai, em nome de Jesus, sabemos que Tu és o Deus do impossível. A porta, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Pai, nós clamamos a Ti pela igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos incomoda, gera em nós, ó Pai, o desejo de interceder, o desejo de Te buscar em espírito e em verdade. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, por uma igreja saudável, uma igreja, Pai, que cresce, Senhor, em número e em qualidade. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pelas igrejas espalhadas, ó Pai, pelo mundo afora, que elas sejam tomadas de ousadia. E quero repreender, ó Pai, em nome de Jesus, todo espírito de ganância, Pai. Todo espírito egoísta caia por terra, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter este senso de urgência, de Te adorar, de Te agradar. Não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é em nós e através de nós. Usa-nos, ó Pai, para louvor da Sua glória, Pai. Nesta noite nós tomamos uma decisão. Nós queremos nos posicionar diante do Senhor, ó Pai. Não queremos ser mais os mesmos, ó Pai. Não queremos controlar as nossas vidas. Não queremos controlar o nosso ser. Nós queremos entregar o nosso ser ao Senhor, para que seja feita a Sua vontade. A mesma vontade que é feita aí no céu, que ela seja feita na igreja, que seja feita na minha vida, seja feita na vida da igreja dos meus irmãos, seja feita nesta terra, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que a igreja se levante, Pai. Pai, toma nas Tuas mãos, que a igreja se levante a testemunhar os grandes feitos do Senhor. Que nós venhamos nos posicionar a testemunhar, ó Pai, aquilo que o Senhor fez em nós e através de nós. Nos liberta de nós mesmos, Senhor.
Nos liberta, Senhor, do nosso egoísmo. Nos liberta, Senhor, em nome de Jesus, do nosso egocentrismo. Nos liberta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, dos nossos olhos altivos. Nos liberta, Senhor, em nome de Jesus, das amarras de Satanás, das mentiras, ó Pai, em nome de Jesus, da nossa arrogância, da nossa falta de caráter, Pai. Em nome de Jesus, venha continuar trabalhando em nós. Trabalha, Pai, no nosso coração. Tira aquilo que não é seu, tira aquilo que não te agrada. Nesta noite nós entregamos tudo a Ti, Pai. Entregamos o nosso coração, entregamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, todo o nosso ser. Que a partir de hoje, Pai, nós possamos entender e compreender quem é o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Não só por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez por nós. Toma nas Tuas mãos cada família aqui representada, Pai. Cada família que nos assiste pelo canal do YouTube, Pai. Cada família que ainda vai assistir este culto, que ela seja tocada, que ela seja alcançada. Não sabemos aonde esta mensagem vai, Pai, mas por onde ela for, ó Pai, que ela venha tocar os corações, que ela venha convencer, que o Espírito Santo, melhor dizendo, venha convencer os corações do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de algo novo. Venha gerar isto em nós, Pai. Venha gerar, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, o desejo de Te adorar, o desejo de Te buscar cada dia mais. Nos leva, Senhor, em paz e em segurança para os nossos lares. Nos livra, Senhor, do homem mau. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de acidentes. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, do intento maligno. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus.